Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético, um dia cheio da intervenção, da glória, do poder e da manifestação do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Como está a expectativa do seu coração? Que madrugada poderosa, que madrugada sobrenatural. É muito bom orar porque a gente pode estabelecer, decretar, amém? Ó, aleluia, glória a Deus. Hoje é Deuteronômio capítulo 5, amém? Eu gostaria que você mantivesse essa oração de hoje ligada dentro da tua casa. Acabei de pedir um reforço sobre os intercessores, amém? Orem pela nação brasileira, ore na sua casa, amém? Glória a Jesus, aleluia, bendito é o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Queridos, orem pela sua casa. Orem nos seus. Amém? Foi uma guerra ferrenha essa madrugada. Tá? Mas Satanás não vai conseguir fazer o que ele quer. Amém? Então, orem pela nação brasileira. Continuem orando. Orem por livramento da nossa nação. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, Ele diz em Amós que Ele não faz nada ou nada acontece sem Ele revelar aos seus profetas. Só ora. Ora, deixa a oração ligada. Unge, se você puder ungir todos que estão dentro da tua casa, unge. Se você puder, eu falei para você levantar, né? Tocar nas paredes, nas portas. Mas ora. Hoje, ora. Tá? Eu estava olhando o calendário hebraico, nós vamos entrar dia 7 de Elul. Hoje é ao pôr do sol, né? Hoje, ao pôr do sol, nós entramos dia 7 de Elul, né? Então, 7, no calendário de Deus, toda vez que é 7, pode ser juízo também, certo? Então, 7. Então, hoje é 7. Pera, deixa eu ver. Isso. Então, vocês orem, vigiem, tá? Mantenha a guarda. Fiquem firmes na oração. Amém? Fiquem firmes na oração. Nós oramos pedindo blindagem para vocês, declarando anjos, mas vocês têm que fazer o papel de vocês também. Vocês têm que se levantar e falar: Senhor, essa casa é do Senhor Jesus. Você precisa declarar. Por mais que a gente declara, eu sei que, né? Mas você precisa declarar, tá? Você precisa declarar. Gente, eu vi um principado da morte em cima do Brasil. Eu vi uma nuvem negra. Um principado entrando. Por isso que gente, para mim pedir, reivindicar o líder do exército do Senhor, você sabe, né? Para mim reivindicar um anjo de alta patente é porque o negócio é feio, né? Então, eu vi um espírito de morte em cima do Brasil, como eu já vi várias vezes na Europa. Só que ele estava em cima do Brasil, eu já estava em cima do Brasil. E eu comecei a clamar para que aquilo ali fosse destronado. Por isso que eu pedi para vocês levantar. Falei: levanta e vamos começar a marchar como se nós estivéssemos andando em volta do Brasil. Por isso que eu pedi para vocês levantar. Não sei, talvez alguma catástrofe, talvez algum terremoto, não sei, mas vamos orar, vamos clamar. A gente está vendo várias nações passando apuro, Chile, todas as nações, vamos clamar e eu vou continuar clamando a próxima madrugada e a próxima, porque é igual eu acabei de mandar na equipe da liderança lá dos 50 dias, eu falei: a gente pode orar desse jeito, vamos destronar o espírito da morte, né? Vamos destronar isso daí, vamos declarar que a gente não aceita. E aí, eu já pedi para cobrirem vocês que estão na campanha, o pessoal, quem está debaixo da nossa cobertura, clamar a proteção das vidas, proteção das casas. Eu vi essa nuvem no mar, mas ela já estava em cima do Brasil hoje, tá? Quando eu estou no campo de batalha, eu estou de olho fechado e o meu espírito está dentro de uma dimensão. E sempre eu estou em cima do Brasil, guerreando, estabelecendo as fronteiras, acampando, declarando. E eu vi isso em cima. Por isso que eu comecei a pedir para que toda obra de feitiçaria. E por isso que eu falei que toda obra de feitiçaria que foi feita nas últimas 72 horas, nós estávamos quebrando, porque isso fortaleceu isso acontecer. Então nós começamos a quebrar, a declarar. Queridos, não arreda o pé. Vigilância nas próximas 72 horas, pelo menos. Vigilância, né? Eu sinto no meu espírito que nós temos que continuar orando, né? Então, por isso que eu tava sentindo. Eu falei: não vamos dar pauta de oração.
Não vão mudar por direção. Então, orem, clamem, certo? Façam atos proféticos de guerra, né? Porque o que eu vi essa madrugada é pesado. Orem, declarem, não aceitem. Fala assim, o Brasil é do Senhor, meu estado é do Senhor, essa casa é do Senhor. Se você é de outra nação, cubra a sua casa também, certo? Amém? Então, vai nas portas, nas janelas, fala, Jesus, sela essa casa, selo todos que moram aqui com teu sangue. O seu sangue é poderoso, amém? Faz esse decreto na sua casa, amém? Eu sonhei com muitos corpos, um do lado do outro esses dias. Está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado. Queridos, vamos orar, vamos repreender. A oração do justo tem poder, tá? Para que haja livramento sobre as nossas casas. Porque às vezes tem juízos de Deus que não tem como livrar, como o Egito. Deus, o próprio Deus enviou as 10 pragas, mas Deus fazia acepção entre os hebreus e os egípcios. Amém? Glória a Jesus. Só vamos cuidar. Eu vou continuar nessa pauta mais alguns dias. Já pedi para a liderança pedir. Nós vamos... Gente, vamos vigiar. Vamos se posicionar. Vamos se posicionar. É muito bom orar na madrugada porque Deus mostra qualquer coisa para nós. Qualquer coisa. Amém? Deus mostra qualquer coisa. Glória a Jesus. Aleluia. Orem, clamem, tá? Façam isso hoje, agora, depois da oração, depois do devocional. Não deixe para fazer mais tarde, não. Façam agora, gente. Agora, né? Então, igual, enquanto eu orava, eu falei para vocês se levantar. Gente, não tem nada mais poderoso que fazer um ato profético 3 horas da manhã. Você é doido? Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Gente, faz na sua casa. Ore, clame pela nossa nação. É sobre a nossa nação, tá? É sobre a nossa nação. É sobre a nossa nação. Nossa nação o que eu sinto, nossa nação está em alerta. Amém? Nossa nação. Tá? Vamos orar para nós começarmos? Abra comigo em Deuteronômio, capítulo de número 5. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é um Deus que mostra. Quando eu levantei hoje cedo, falei, já fixei aqui. Feche os seus olhos, amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu oro, Senhor Deus, clamando, Pai, por proteção, livramento, Pai, o sangue do Cordeiro sobre as nossas casas, nossas famílias, Pai, nossos familiares e sobre a fronteira do Brasil, sobre o estado ao qual moramos, cidade, bairro e todo o circuito terrestre, Pai, nós clamamos por proteção, livramento, o sangue de Jesus. Pai, nós te amamos, nós te glorificamos, Pai, nós te exaltamos. Obrigada, Deus, porque o Senhor é bom, Pai, e nós cremos num Deus, Pai, no qual sua palavra diz que pode 10.000 cair à nossa direita, 1.000 à nossa esquerda, nós não seremos atingidos. Eu creio num Deus, Pai, que diz que nenhuma arma forjada prosperará contra o justo, nenhuma arma forjada prosperará contra nós. E toda a estratégia do diabo está sendo já aniquilada, Pai. Pai, eu creio que há poder no sangue de Jesus Todo-Poderoso. Senhor Deus, guarda as nossas vidas, nossas casas. Traga para nós agora um devocional, Pai, com alimento sólido, um maná celestial. Em nome de Jesus, que nós possamos desfrutar desse maná que o Senhor vai derramar agora. Que haja um tempo cheio de revelação, cheio de glória. Manaman shekedi. Hadiriai sorokolepau pesadia. Abra, Pai, um céu de revelação agora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tenho 2 super novidades para contar para vocês. Eu quero que vocês prestem muita atenção agora, tá? Prestem muita atenção agora. A conferência Ignis, que vai acontecer na Estância, as inscrições já estão abertas, tá? É uma conferência de jovens, mas todo aquele que quiser participar e viver, né, algo sobrenatural, tá disponível. Mas ela é voltada para jovens e vai ser sobrenatural. Vai ser dia 23, 24, 25 de outubro. 23, 24, 25 de outubro, tá? Eu vou pedir para a pastora Bruna postar aqui nos meus stories. Depois, hoje a gente vai postar talvez um Reels, né? Lá eu vou postar aqui o perfil dos jovens, né? O banner deles. Eu não tive ainda tempo de postar no meu perfil, mas vai ser poderoso, tá? Vai ser em outubro, 23, 24 e 25 de outubro, tá? Conferência Ignis, tá? Então a pastora Bruna vai depois postar aqui no meu perfil, certo?
a conferência, o link onde você faz sua inscrição. Então, se você talvez não foi para a conferência e quer viver uma experiência sobrenatural, eu vou estar ministrando cura, libertação, avivamento, vai ser algo poderoso, tá? Agora, a outra novidade que eu tenho para vocês é sobre a nossa inauguração. Ainda deve ter umas 200 vagas, mas presta muita atenção aqui. A nossa inauguração é uma vigília de 72 horas. É gratuito, claro, só que você vai precisar fazer a inscrição, porque dentro da nossa igreja aqui só cabe 500 pessoas, tá? E aí muitos membros já confirmaram. Então hoje, aqui no meu perfil, eu quero que vocês fiquem de olho, porque quando eu liberar o vídeo, eu vou liberar o link de inscrição gratuita para você fazer, tá, e se cadastrar. Mas você só vai fazer se você tiver certeza que vem. Porque se você dá o seu nome e não vir, depois a gente elimina o seu nome e aí numa próxima lista, para um próximo evento, você já não consegue se cadastrar mais, porque a gente elimina aqueles que não se justificaram e não vieram. Então você só vai colocar o seu nome ali se realmente você vier. Então hoje a gente vai abrir, né, as inscrições para a inauguração. Então aonde que eu vou colocar primeiro? No canal profético, tá? Vou colocar no canal profético para honrar vocês que estão ali no canal profético e depois eu coloco nos stories. Então, se você não tá no meu canal profético aqui no Instagram, já entra e fica aguardando ali que eu vou colocar o link ali da inscrição primeiramente e depois eu vou postar nas redes sociais, tá bom? Glória a Deus, aleluia, bendito é o Senhor, aleluia, obrigada Jesus. Abra comigo em Deuteronômio capítulo número 5, tá? Nós vamos estar lendo essa passagem. Moisés reuniu todo o povo de Israel e disse: ouça com atenção, Israel. Ouça os decretos e estatutos que hoje lhes dou, para que os aprendam e os cumpram cuidadosamente. O Senhor nosso Deus, fez uma aliança conosco no Monte Sinai. Não foi com nossos antepassados que o Senhor fez aliança, mas com todos nós que hoje estamos vivos aqui. No monte, o Senhor falou com vocês face a face. Do meio do fogo, eu servi de intermédio entre o Senhor e vocês, pois vocês tiveram medo do fogo e não quiseram se aproximar do monte. Ele falou comigo e lhes transmiti suas palavras. Foi isso que ele disse. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha medo, não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagens de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles e nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. Vamos ler isso aqui de novo? Não se curve diante deles e nem os adore, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, sou um Deus zeloso, ciumento. Trago consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a 3ª, 4ª e até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. Aqui, queridos, é uma prova de que se você não renunciar às maldições, se você não estiver de fato debaixo do sangue de Jesus, os pecados geracionais, eles vão continuar repetindo em ciclos, tá? Mas demonstro amor até 1000 gerações dos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele em forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado e fazer dele um dia consagrado, conforme o Senhor seu Deus lhe ordenou. Você tem 6 dias na semana para fazer trabalhos habituais, mas no 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia ninguém em sua casa fará trabalho algum. Nem você, nem seus filhos, filhas, e nem os servos e servas, nem seus bois, jumentos e outros animais, nem estrangeiros que vivem entre vocês. Todos os seus servos e servas devem descansar com você. Lembre-se de que você era escravo no Egito, e o Senhor seu Deus o tirou de lá com a mão forte e o braço poderoso. Por isso o Senhor seu Deus ordenou que você guarde o sábado.
Honre seu pai e sua mãe, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor lhe dá. Quer ter dias prolongados? Honra seu pai e sua mãe, tá? E honrar, queridos, é você respeitar, é você não falar mal, certo? Honrar é isso. Honrar é você orar por eles, tá? Não mate. Não cometa adultério, não rouba, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem sua casa, nem sua terra, nem seus servos e servas, nem seu boi ou jumento e nem qualquer outra coisa que lhe pertence. Está falando da inveja. Não cobiça, não deseja, certo? O Senhor dirigiu essas palavras a toda a comunidade reunida ao pé do monte. Falou em alta voz, do meio do fogo, cercado de nuvens e densa escuridão. Foi tudo o que ele disse daquela ocasião. Escreveu suas palavras em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, enquanto o monte ardia em chamas, todos os líderes e autoridades das tribos se aproximaram de mim e disseram: o Senhor nosso Deus nos mostrou sua glória e grandeza e ouvimos sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com os seres humanos e, no entanto, ainda estamos vivos. Mas por que colocaríamos a vida em risco outra vez? Se o Senhor nosso Deus falar conosco novamente, sem dúvida morreremos e seremos devorados por seu fogo temível. Pode alguém ouvir a Deus? Pode alguém ouvir a voz do Deus vivo falando no meio do fogo, como ouvimos, e sobreviver? Aproxime-se você, Moisés, e ouça o que o Senhor diz, nosso Deus, depois e volte e diga-lhes tudo que o Senhor, nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. Então nós sabemos que Deus tinha pedido para o povo se consagrar 3 dias para escutar a voz de Deus no monte, só que eles não quiseram. Ele falou: não, Moisés, o negócio é com você. Eles ficaram com muito medo, tá? E aí Moisés foi, né, que escutou Deus, porque eles não queriam, né? Eles ficaram com muito temor, com muito medo. O Senhor atendeu o pedido que vocês fizeram e disse: ouvi o que os israelitas lhe disseram, e eles estão certos. Como seria bom o coração deles fosse sempre assim, e se estivessem dispostos a me temer e obedecer todos os mandamentos. Então a gente está vendo que houve, nesse episódio, os israelitas ficaram com medo de Deus. E olha só, quem dera eles tivessem esse temor todo o tempo, né? Tudo iria bem com eles e seus descendentes para sempre. Agora vá e diga-lhes: volte às suas tendas. Você, porém, ficará aqui comigo, para que eu lhe dê todos os meus mandamentos, decretos e estatutos. Você os ensinará aos israelitas para que os cumpram na terra que eu lhes dou para conquistarem. Então Moisés disse ao povo: tenha cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, não se desviando deles em nada. Permaneçam no caminho do Senhor, seu Deus. Ordenou que seguissem, assim terão vida longa, plena na terra, que em breve vocês possuirão. Amém? Então não existe nenhum tipo de aliança que você vai fazer com Deus se não houver obediência. A obediência, queridos, é o combustível do seu caminhar com Deus. Então não adianta você querer ser um ativista religioso, querer fazer as coisas para Deus e não obedecer. Você precisa obedecer. Obedecer o que Deus está pedindo para você fazer. Amém? Certo? Mas hoje, mediante o que eu vi na oração da madrugada, mediante o que eu senti hoje, eu queria trazer uma outra pauta, certo? Para vocês hoje aqui. Eu ia ficar em cima desse texto, mas eu não vou. E eu quero trazer aqui hoje qual que é o impacto de um intercessor, tá? Então, eu quero que você entenda que toda vez que Deus queria destruir o povo, tá? Teve 2 ou 3 episódios que Deus falou assim: eu vou exterminar esse povo, Moisés, e eu vou fazer uma descendência através de você, tô cansado. E Moisés foi lá e intercedeu, falou: Deus, não faça isso. O que os seus inimigos vão falar que você tirou o povo de dentro do Egito para matar eles no meio do deserto? Então eu quero que você entenda que aquele que intercede nas madrugadas, principalmente,
tem uma voz de impacto dentro do tribunal de Deus. O intercessor, ele pode sim negociar com Deus, porque ele está clamando, né? Ele está clamando ali no tribunal. Então, a gente vai ver isso. Deus não destrói Sodoma e Gomorra sem antes livrar Ló e sua família. Mas por que Deus vai livrar Ló e sua família? Por causa de Abraão. Porque Abraão era amigo de Deus e era intercessor. Então Deus, ele não faz nada na terra sem avisar seus profetas e seus intercessores. E o intercessor, ele tem, tá? Ele tem uma autoridade profética dentro da corte celestial, dentro do tribunal de Deus. E hoje, quando eu estava orando, tá? Então Deus não mostra algo para você só por mostrar no simbolismo. Ele mostra para você fazer algo. Todas as vezes que Deus te mostrar, te der uma visão, não é uma sentença estabelecida. Por quê? Por mais que foi algo que o inimigo planejou, nós podemos reverter isso ou trazer uma amenização sobre isso. Como? Talvez Deus pode intervir e Deus pode impedir. Sim, na maioria das vezes. Mas Deus pode trazer proteção sobre os locais que aquilo ali ia passar. Como que a gente vai ver isso? O anjo da morte ia passar sobre todo o Egito. E aí Deus falou, olha, vocês vão matar um carneiro perfeito de 1 ano, vocês vão passar nas portas. E aí o anjo da morte vai passar, mas ele não vai ceifar os primogênitos, nem de vocês e nem do animal de vocês. Então a gente viu que não teve como impedir o anjo da morte, porque era uma praga para o Egito, mas Deus livrou o justo, Deus livrou o povo dele, certo? Então o que eu aprendo? Tá? Eu aprendo que o intercessor, ele tem uma voz dentro do tribunal de Deus, principalmente se ele ora na madrugada. Ele está no alto nível do campo de batalha. E o intercessor da madrugada, ele vê o que vai acontecer nas nações, tá? Ele vê o que vai acontecer nas nações, ele vê o que está por cima das nações. Queridos, eu venho avisando vocês 3 anos, talvez 3 anos massivamente. Gente, guarda alimento, vigia, se prepare, algo catastrófico está por vir sobre o mundo. Me chamaram de sensacionalista, falaram mal de mim porque eu pedi para o povo começar a juntar alimento. Enfim, chegou o tempo. Nós já estamos nesse tempo. Não é que vai acontecer, já está acontecendo. E a tendência agora é só se agravar e se agravar. Nós estamos vendo vários países terem terremotos, tsunamis. Eu não sei se você chegou a ver ontem, eu vi uma reportagem ontem do alúvio no Chile, né? Só quero falar algo para vocês. Não é sensacionalismo, está acontecendo e tem gente que está falando assim, não, isso aí é normal, acontece, queridos. Tudo está caminhando para a volta do Senhor Jesus Cristo. Você, agora mais que nunca, intercede, se posiciona, fica firme com Deus, sai do pecado, sai da vida, sai da promiscuidade. Se você tem uma área que está torta na sua vida, arruma. Porque para acontecer qualquer catástrofe em qualquer local e ceifar um monte de gente, um buraco abrir na terra e levar o povo, não custa nada. Você não sabe onde vai acontecer, você não sabe. A gente ora para que Deus livre a nossa casa, para que Deus livre a nossa nação, para que... E, gente, essa campanha aqui que eu falei para vocês, falei, gente, Deus me convocou para convocar um exército para clamar 50 dias de intercessão pela nação brasileira, por reparação da terra. Nós estamos pedindo perdão por tudo que o Brasil fez, para o Brasil não sofrer consequências. Simplesmente é isso. Deus, tem misericórdia do Brasil, estamos pedindo perdão por tudo que aconteceu, para que a sua mão não seja pesada, para que aquilo que está por acontecer não toque na nossa nação. Simples assim, tá? Então o que eu quero trazer aqui para vocês hoje? É tempo de vigilância, é tempo de mergulhar em Deus, é tempo de nadar em águas profundas. Queridos, o que eu vi essa madrugada é feio, e eu creio, eu já vi isso sobre a Europa. Então, eu creio que a Europa vai sofrer muito nesses próximos meses, a Europa principalmente, tá? Mas eu estou falando hoje é do Brasil. Orem pela sua nação. Deixa essa oração ligada dentro da tua casa baixinho. Deixa esse local receber intercessão. Faça atos proféticos. Unja a sua casa. Unja os teus. Eu não sei o que está por chegar dentro da nação brasileira. Nós clamamos para que não chegue. Mas nós sabemos que muitas vezes há juízos de Deus que não tem como... Muitas vezes há juízos de Deus que não tem como impedir. É um juízo de Deus. É para sacudir a nação. Mas eu sei de algo. Que Deus livra o justo. Deus livra aquele que clama. Porque a palavra dele fala assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Então, hoje, olha só.
Hoje eu quero que você comece a decretar versículos de proteção, versículos de promessa nas suas paredes. Você fala assim: eu escrevo sobre essas paredes com fogo, o fogo do Espírito Santo, esse versículo. Porque nós podemos usar a palavra, amém? Podemos usar a palavra e falar: Senhor, eu escrevo sobre a minha casa, que o Senhor é aqui me guarda debaixo das tuas asas. 10.000 pode cair à minha direita, 1.000 à minha esquerda, mas nós não seremos atingidos. Então, não estou falando escrever fisicamente, mas você declarar. Fala: eu declaro muralhas de fogo em volta da minha casa. Eu declaro muralhas de fogo sobre... Fala: eu declaro o sangue de Jesus sobre cada vida que está dentro da minha casa. E, queridos, é assim que a gente vence guerras, tá? Tem vezes que nós não vamos poder impedir algo ruim de acontecer, porque é um juízo de Deus sobre aquele local, mas nós podemos impedir que cheguem sobre a nossa casa, sobre os nossos. Então hoje, o que eu quero que você se posicione? Quero que você faça um ato profético, tá? E queridos, deixa a oração ligada. Destrona, fala: Senhor Deus, se tiver qualquer altar na minha casa que dá legalidade a Satanás, eu quebro ele agora em nome de Jesus. Eu quebro toda a legalidade de palavras, de coisas erradas que foi feita dentro dessa casa. Toda brecha, toda a legalidade do diabo, eu declaro que está sendo fechada dentro dessa casa, em nome do Senhor Jesus. Vai de cômodo em cômodo, expulsa todo o demônio. Expulsa todo tipo de opressão espiritual. Eu falei: eu não aceito dentro dessa casa. Eu acampo um anjo guardando essa casa. Amém? Outra coisa que eu quero que você faça. Então você vai fazer uma oração de guerra. Fechando o quê? As brechas. Brecha. Vou só explicar para você. Brecha. Imagina que a brecha é assim, ó. Imagina que um menininho estava brincando lá na rua e ele tacou uma pedrinha na sua janela. E abriu um buraquinho e trincou um quadradinho ali do vidro. Mas não trincou a janela toda. A janela continua fechada, continua protegendo a casa, mas a janela tem um buraco. Então, se chover, a água cai para dentro. Isso é brecha. Isso é brecha, tá? Não é um buraco muito grande, mas é algo que já pode começar a respingar uma influência de Satanás. Então, isso é brecha. Agora, legalidade é quando você foi dormir e deixou a chave pro lado de fora. Ou deixou o portão da sua casa aberto. Ou seja, a sua casa está com a porta fechada, mas está com a chave pro lado de fora. Então, qualquer um que passar e atentar que a chave está pro lado de fora, ele tem autonomia de virar a chave, abrir e entrar. Ou seja, a legalidade é como um convite para o diabo entrar e fazer a coaça ali. Ele não tem dificuldade, porque ele tem uma legalidade. Ele tem algo na sua vida que ele sabe que é um altar que está dentro do seu coração. Então ele tem ali uma porta, ou seja, ele tem ali uma via de acesso. Agora, portas, né, abertas, portais abertos no nosso corpo, na nossa alma, o que é? Então, porta aberta, imagina que você foi dormir e deixou a porta escancaradamente aberta. Então vai entrar vento, vai sujar a casa, pode entrar uma pessoa ali e te roubar, enfim, pode acontecer várias coisas. E não tem dificuldade, porque aí a porta aberta é um convite. Porque quando só tem a legalidade, o diabo precisa achar a legalidade ali para ele entrar, mas a porta tá aberta. Ele fala: eu posso entrar, essa porta, esse local tá me convidando, a porta já tá aberta, tá? E a porta aberta geralmente são vínculos, maldições, são consagrações, são coisas que você fez e gerou um vínculo, você gerou um acordo com o diabo, ele se alimenta de alguma coisa ali na sua vida, tá? Então, hoje eu quero que você faça uma oração de guerra falando assim: Senhor, eu fecho toda brecha, eu fecho todo tipo de legalidade, eu fecho todo tipo de porta aberta, todo tipo. Fala: Senhor, eu fecho tudo aquilo que entrou dentro da minha casa, tudo aquilo que possa dar legalidade ao diabo, eu rejeito. Fala: Jesus, me mostra livros, objetos, qualquer coisa que seja demoníaca dentro da minha casa. Gente, deixa eu falar uma coisa pra você: cristão não tem livro de satanismo, bíblia de satanismo, cristão não tem esses trem dentro de casa, tá? O cristão, ele aprende do mundo espiritual do outro lado, com testemunhos, com mentores, pessoas que sabem de libertação, de batalha espiritual, mas a gente não busca as informações dentro desses tipos de conteúdo, porque o diabo, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Como a gente aprende sobre o satanismo? Quando a gente pega um ex-satanista que se converteu e hoje está numa vida com Deus, e a gente vai ler esse livro pedindo discernimento e direção do Espírito Santo, tá? Até para ler um livro desse é muito forte. E você precisa ser convencido pelo Espírito Santo que de fato esse homem é um homem convertido. Porque o diabo também, ele pode se infiltrar, fazer muita mistura.
Então por que eu estou falando? A gente tem que tomar cuidado com os livros, com as coisas, porcaria que às vezes você ganhou coisa, você nem sabe que aquilo ali é uma coisa consagrada. Então tudo que entra na sua casa, você fala, Senhor, eu consagro todos os objetos ganhados, adquiridos, que foram tragos, né? A gente tem muitas coisas que são símbolos, mas são símbolos que abrem legalidade ao demoníaco. Abrem legalidade. Então, por exemplo, sabe a chave pro lado de fora da porta? Exatamente o objeto que tem ali uma legalidade. Então vamos supor que você tem um livro ali sobre, né? Tá amarrado em nome de Jesus que você não tem esse livro. Porque se você tivesse esse livro na sua casa, você tá debaixo de uma grande maldição. Né? Você tem que se fazer logo. Né? Livro de São Cipriano, misericórdia. Você nem lê esse livro, você nem baixa em e-book, nem no seu celular. Livro de São Cipriano, livros de bruxaria. Aí quando você tem um livro desse dentro da sua casa, a chave tá pro lado de fora. O diabo fala assim, não, ali tem um altar meu dentro daquela casa. Queridos, é igual quando você esquece o celular na casa de uma pessoa, você chega lá e você vai entrar porque você vai entrar na casa da pessoa porque você deixou um objeto lá. E você tem que entrar porque tem um objeto seu lá. E você vai se impor, vai entrar. É exatamente a legalidade. Então o diabo, se ele tem um objeto dele dentro dessa casa, ele vai entrar. Ele vai falar assim, não, tem a chave pro lado de fora da porta, me convidando, porque aí dentro tem algo que é meu. Então o que é a legalidade? Quando tem algo onde Satanás, ele fala, não, aqui tem um altarzinho levantado para mim, pode ser um livro, pode ser um objeto, pode ser um souvenir. Então quando a gente viaja, a gente tem que tomar cuidado com o tipo de coisa, olho grego, trevo de 4 folhas, elefante com a bunda virada para a porta, tudo isso são altares demoníacos. Por quê? Nota de dólar na carteira para dar sorte, isso aí são altares demoníacos, né? Coisinha chinesa, moedinha chinesa para dar sorte. Gente, tudo isso aí são altares demoníacos. Isso aí é a chave pro lado de fora da porta. Tá? Aí quando eu falo para vocês sobre as portas abertas, é mais ou menos assim. Vamos supor que você foi lá no terreiro, tomou um banho de descarrego, você já fez essas coisas, você já fez aliança com a pombagira para conseguir alguma coisa, você talvez foi lá e fez um negócio de constelação familiar, foi lá fazer reiki. Então portais foram abertos dentro do seu corpo, dentro da sua vida, que o diabo ele tem um acesso direto, a porta tá aberta, Budas, isso, todos esses objetos. Gente, signo, coisinha de signo, leitura de signo, é do diabo, é do demônio isso aí, tá? Então isso aí é as chaves pro lado de fora da porta que você não pode deixar dentro da tua casa, amém? Ok? Então você precisa vigiar com essas coisas e não ter dentro da sua casa. E quando você ficar incomodado com um objeto ganhado, você jogue fora, tá? Não tem como consagrar aquilo que foi feito para a obra, que foi feito para a feitiçaria. Fala para mim, tem como consagrar um filtro de sonhos? Não tem. Filtro de sonhos, ele serve no mundo espiritual, dentro da magia, para filtrar os sonhos. Deus não fala através de sonhos proféticos? Aí o que o filtro do sonho faz? Ele traz opressão para o local e ele filtra os sonhos proféticos. Ele não deixa a pessoa sonhar. Porque ele é uma trampa, ele é uma teia de aranha, certo? Então, gente, se você tem o dinheiro de outra nação, no intuito, porque você foi na nação e sobrou esse troco e você guardou, igual, por exemplo, eu tenho uma bolsa aqui com os passaportes e sempre tem um resto de euro, um resto de dólar, e fica ali, a gente só usa quando viaja, certo? Agora, eu não tenho dentro da minha carteira uma nota de $1 porque eu não preciso de sorte. Eu tenho um Deus que ele chama Jeová Jireh, ele é o Deus que provê. E eu não preciso de um amuleto. Então, quando você tem uma nota, um negocinho, isso aqui é para dar sorte. Isso aí é um amuleto. E é igual um patuá, certo? Então, o que eu estou tentando dizer para vocês? Hoje, quando vocês forem ungir a casa de vocês, antes, fala Jesus, tira toda a cegueira espiritual dos meus olhos, toda a surdez espiritual dos meus ouvidos e mostra pra mim que objeto que tem dentro da minha casa que é ilegal. Às vezes você tem livro espírita, aí você nem sabe. Às vezes você tem livros pornográficos, revistas, sei lá, material, joga isso tudo fora. Isso aí são objetos demoníacos. Amém? Você que é mãe e pai, mas é do meu filho, arranca fora. Se ele vive na tua casa, ele tem que viver debaixo do seu governo. E você vive debaixo do governo de Jesus. Não alisa o demônio que está na vida do seu filho nem da sua filha. Então, você vai orar e vai falar assim, Senhor, eu não aceito nenhum altar de abominação dentro da minha casa. Eu não aceito. Então, hoje, o que eu quero reivindicar aqui com vocês? Eu quero que você, primeira coisa, no mundo espiritual existe uma lei. Primeiro a gente destrona e depois a gente manifesta a glória de Deus. Por quê? Tem locais que se tiver debaixo de opressão, debaixo de ligaduras malignas, tá?
a gente primeiro precisa arrancar. Então, eu quero que... Existe um princípio. Primeiro, a gente vai limpar a terra, limpar o local. Nós precisamos tirar os espinhos, abrolhos, né? As ervas daninhas, que são teias de aranhas de Satanás, legalidades, brechas. Então, o primeiro start que você vai fazer é... Se você quer fazer uma unção bem feita na sua casa, olha o que eu vou ensinar para vocês. Abre portas e janelas de todos os cômodos, primeiramente. E aí você vai botar um louvor que você gosta, tá? Põe um louvor lá que você gosta. E aí você não vai passar óleo na mão ainda. Não vai passar óleo na mão. Você vai falar assim: Senhor, eu me revisto da armadura de Deus. Coloco o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, as botas do evangelho da paz. Reivindico agora anjos do meu lado e autoridade para declarar a sua vontade sobre a minha casa. Você vai do banheiro à despensa, todos os cômodos, todo demônio agora, bate em retirada. Vai saindo agora. Se quiser pegar uma vassoura para fazer que você tá correndo atrás deles, tudo é profético, meu querido. Faz. Ai, que doida. Tá bom. Você vai fazer, você vai sentir eles resbalando, passando, batendo em você. Você vai sentir um arrepio mais ruim do mundo. E você vai ficar muito cansado fazendo isso. Você vai ver o cansaço que você vai ter depois de terminar. Pega um pau, pega um cabo de... Sabe esses rolos de maçapão? Como que chama? Aquele pau de macarrão. Pega aquele pau de macarrão e vai ameaçando. Fala: todo demônio agora, do menor ao maior, sai de dentro da minha casa. Todo demônio que está escondido, vai saindo agora. Em nome de Jesus. Da onde que a gente arranca demônio? Arrancamos demônio de dentro do esgoto. Todo demônio que atua sobre a encanação. Rede de esgoto. Todo demônio que está na rede de esgoto agora vai batendo em retirada. Eu declaro o sangue de Jesus estraçalhando todo o altar, todo esconderijo. Eu denuncio, você vai falar, eu denuncio todos os esconderijos de demônios. Todo demônio que atua sobre a rede elétrica vai saindo agora em nome de Jesus e manda todos direto pro abismo. Você tem autoridade no nome de Jesus para fazer isso. Tá? Jesus já morreu na cruz. Jesus já venceu os principados e as potestades. Jesus já desceu no coração do abismo, já venceu. Ele cujo nome é conhecido como vida e ressurreição. E ele tem o nome acima de todo nome. O sangue que cobre e faz todas as coisas. Amém? Todo demônio, do menor ao maior, vai saindo agora do seu esconderijo. Todo demônio que está alojado dentro do espelho, eu arranco agora em nome de Jesus. Todo demônio. Queridos, demônios atuam dentro de espelhos, tá? Talvez na sua casa não, porque você já consagrou sua casa, o Senhor já consagrou, tá? Os espelhos da sua casa, mas demônios, né? Quem fez a primeira escola... Depois dessa primeira escola, eu fiz vários seminários de libertação. Mas a Jéssica, ex-bruxa do nosso ministério, hoje pastora, ela conta que ela transitava entre os espelhos para vigiar as casas das pessoas para poder entrar ali, certo? Então, o espelho, ele reflete uma dimensão. Então, os demônios, muitas vezes, eles não ficam ali por causa do nível de consagração, mas eles se escondem dentro do espelho. E aí tem horários que ele consegue sair, como 3 horas da manhã, que é um horário que ele tem mais força, certo? Então, você vai falar: Senhor, todo demônio... faz e fala para mim se você não vai sentir ele saindo, tá? Todo demônio que está dentro dos espelhos agora, aí o que você vai falar? Você vai botar sua mãe: todo demônio agora vai saindo em nome de Jesus. Eu declaro que é uma espada de fogo cortante, tirando. Isso se não quebrar, tá? Porque às vezes quebra. Todo demônio vai saindo agora. Dentro dessa televisão, todo demônio que atua dentro dessa televisão vai saindo agora, em nome de Jesus. Você vai orando em todas telas, computadores, né? Porque às vezes você usa só para edificar, mas você não sabe quem pega ali para assistir uma pornografia, para assistir uma coisa, e aí vira alojamento de demônios, tá? Todo demônio que atua sobre espelhos, rede elétrica, esgoto, ok. Todo demônio que atua sobre o local, aí você vai orar no quarto, né? Sai agora em nome de Jesus, vai bater em retirada em nome de Jesus. Você vai falar assim: sai agora, sai de dentro dos móveis. Outra coisa, móveis que são muito antigos, são passados de geração em geração, eles podem, sim. Quem já escutou, quando a gente está orando na madrugada, os móveis estralar? Quem já escutou? Escutou móveis de madeira começar a estralar? Quem já escutou? São demônios saindo de dentro dos móveis. Porque ali é a antiguidade. Você não sabe o que aquele móvel já esteve, o que presenciou, né? O que palavra que aquilo ali já recebeu, o que já foi feito. Então, talvez hoje você não escuta tanto estralar, porque nós estamos aqui todo dia na madrugada.
Então, o que você vai falar? Você vai falar assim, todo demônio que está alojado dentro dos móveis vai batendo em retirada agora, em nome de Jesus. Gente, vocês vão sentir eles atravessando. Fala, vai saindo um por um, vai saindo agora. Direto para o abismo, em nome de Jesus. Gente, é no nome de Jesus, é no poder do sangue de Jesus, é no nome de Jesus, é no poder do sangue de Jesus e a glória dele. Tá? Se você sentir um nó aqui, continua. Na verdade, você tá no campo de guerra. Ele não quer que você continue falando. Talvez você sente que sua voz vai travar, você fala, eu repreendo agora todo o dardo inflamado do diabo sobre a minha voz. Se você sentir isso, eu lembro que o meu irmão, ele veio aqui para a escola de avivamento, e aí, lá na empresa do nosso pai, tava trabalhando um bandista. E ele falou, mano, eu vou orar lá, eu sinto um peso. Eu falei, levo ali. Só que o Lucas, ele tava acabando de se encontrar nesse local de avivamento. Ele não tinha vida de oração, não tinha vida de jejum. E ele falou que pegou o óleo depois do expediente lá da empresa e foi orar. Ele falou que quando ele começou a orar, ele falou assim, mano, eu senti que a minha voz não queria sair. Mano, que pesado. Mano, eu senti uma atmosfera pesada, eu senti uns arrepios ruins. Eu falei, Lucas, você sabe o que é essa trava na sua voz? É porque às vezes é falta de autoridade, porque você tá começando agora. Mas repreende e continua, porque a gente só gera autoridade fazendo. A gente só gera autoridade no nome de Jesus fazendo. Então você vai pegar e vai fazer isso de como tá como. Terminou dentro da casa. Então, aonde que você vai orar? Senhor, todo demônio que tiver agora alojado dentro da rede elétrica, sai no nome de Jesus. Dentro dos eletrodomésticos, dentro dos móveis, sai no nome de Jesus. Dentro da rede de esgoto, sai no nome de Jesus. Dentro dos quartos, dos armários, dos colchões. Principalmente aonde tem leitos que já praticaram promiscuidade. Ah, seu filho que traz a namoradinha lá. Seu filho, você deixa, você para com isso. Você tem governo na tua casa. Para de aceitar a fornicação. Isso é um altar. Tem demônios que ficam dentro do colchão. Uma vez eu fui visitar um homem para orar por ele. Ele tinha uma enfermidade, tinha um câncer. Quando eu cheguei na casa dele, quando eu olhei pro colchão, eu via cobras, uma entrelaçada com a outra dentro do colchão. Querido, eu nunca tive uma visão assim tão perturbadora. E eu sabia que aquilo ali era... Deus estava me mostrando perversidade sexual, perversidade que foi feita. Amém? Então, você que já teve problema conjugal, ore e fala, Senhor, em nome de Jesus, toda serpente, todo espírito maligno de sedução que se aloja dentro desse colchão vai bater em retirada agora. Tá? E por que fica ali? Por quê? Praticou promiscuidade. Né? Praticou coisas ilícitas, derramou além de derramar o pecado, derramou coisas como sêmen, sangue. Você não sabe o que aconteceu, que tipo de coisas, né, que aconteceu ali. Então vocês vão orar pedindo para que todo demônio bata em retirada em nome. Vocês vão sentir. Você vai falar na autoridade do nome, mas primeiro põe a armadura, chama os anjos com vocês. Não começa sem armadura. A gente não entra numa guerra sem armadura jamais. Senão você vai ficar arrebentado, você vai cansar muito. Você vai pedir, Senhor, envia 2 anjos, 3 anjos. Qual que é a sua? Senhor, envia 2 anjos, 3 anjos. Envia anjos. E aí você vai falar, todo demônio agora vai bater em retirada. Pega o pau de macarrão e vai falando, sai, Satanás. Pega a vassoura, sai, corre. Corre direto pro abismo. Você tem que ser uma pedra de tropeço para ele. Amém? Eu dou risada porque eu vejo tudo que acontece no mundo espiritual. Amém? Ele já me oprimiu, mas hoje nós somos opressores de Satanás. Não estou falando isso com soberba, mas porque nós entendemos quem nós somos. Por muito tempo ele tentou mentir para falar que ele era o poderoso, que ele era o forte, coitado. Ele não aguenta um glória a Deus, ele não aguenta um aleluia, ele não aguenta um sai, ele não aguenta. Se você tiver posicionado, cheio de espírito, ele não aguenta. E aí você vai fazer isso dentro da sua casa. Então o primeiro princípio é destronar. Então que palavra você usa? Eu destrono todo demônio, eu desfaço toda legalidade, eu desfaço com o sangue de Jesus toda brecha, toda porta aberta. Eu arranco agora todo demônio de qualquer local que ele possa estar escondido. Se há demônios dentro de... Aí você vai falar, se há demônios dentro de objetos que eu não sei que foram oferecidos a Satanás, agora na autoridade do nome de Jesus eu expulso. E Senhor, me mostra que objeto é esse, porque eu quero arrancar de dentro da minha casa. Eu quero arrancar de dentro da minha casa. Todo demônio vai saindo e você vai fazer isso em todos os cômodos. É cansativo? Talvez você gaste 1 hora. É. Mas você não tem noção. A paz que excede todo entendimento que vai acontecer. Toca em todas as portas, janelas. Fala, Senhor, toda entrada e saída diária eu bloqueio agora com o sangue do Cordeiro. Amém? E aí você vai fazer em volta da casa. Vai dar uma volta em volta da tua casa, tocando nas paredes. Fala, Senhor Deus, eu cubro as paredes dessa casa com o sangue de Jesus.
Eu declaro que toda seta e todo dardo que vier tem que encontrar o sangue de Jesus e tem que parar antes de chegar aqui. Depois, se você mora numa casa, unge os 4 cantos do muro, todas as paredes, não precisa tocar em toda a parede, mas eu toco nessa parede e declaro que sobre essa parede natural há uma muralha de fogo do Senhor. O Senhor acampa aqui e vai declarando isso, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer é expulsar os demônios. Expulsa o demônio do quintal, expulsa os demônios, pega os seus animais domésticos e fala, sem tirar a vida dos meus animais domésticos. Todo demônio que atua sobre o meu animal doméstico vai bater em retirada agora. Todo demônio que está no meu gatinho, sem tirar a vida dele, vai sair agora e vai orar. Sai agora! E aí você vai selar esse gatinho, essa calopsita, esse papagaio, esse cachorrinho com o sangue de Jesus. Aí você vai expulsar os demônios de todos os locais, tá? Todos os locais, tá? Você tem piscina na sua casa, põe a mão na água e fala, Senhor, se aqui é um portal aberto para demônios, você não sabe o que aconteceu ali. Você não sabe quem banhou naquela piscina e praticou talvez um ato sexual dentro daquela piscina, abriu uma janela, uma legalidade, principalmente para os demônios das águas. Queridos, é muito fácil do demônio acessar um local. Eu sei as estratégias dele. Então, encontrou uma piscina, pega ali, bota a tua mão e fala, em nome de Jesus, todo demônio agora, bate em retirada em nome de Jesus. Sai no nome de Jesus, tá? E aí você vai falar assim, todo demônio que tem rondado a minha casa, através de corvos, através de animais silvestres, eu rejeito e repreendo em nome de Jesus. Eu declaro que a minha casa, Senhor Deus, ela está escondida debaixo das asas do Senhor. Amém? Então, o primeiro start para uma consagração poderosa como essa é pôr a armadura de Deus e destronar toda a milícia de Satanás. Eu quero que você ore dentro e fora da sua casa, destronando todo tipo de demônio, tá? Morcegos, corvos e apartamento, querido, você vai fazer a mesma coisa. Só que apartamento você vai fazer na porta da saída, porque não tem quintal. Se você tiver uma área para fora, você faz. Mas em apartamento, o que você faz? Você vai sair da porta e vai consagrar o corredor. Tá? Sai e fala, Senhor, eu declaro que esse corredor aqui te pertence, eu acampo aqui uma muralha de fogo e os anjos do Senhor. Tá? E é isso que você vai orar. Depois que você mandou os demônios embora, fechou as brechas, fechou as legalidades, fechou as portas abertas, você bloqueou todo o objeto, tá? Né? Talvez você fale, Deus, eu bloqueio todo o objeto aqui e me mostra tudo que tá em desordem. Aí o que você vai fazer? Aí você vai pegar o óleo, tá? Você vai passar na tua mão. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar o suco de uva, eu consagro como sangue do cordeiro, a gente consagrou no começo dessa campanha, tá? Eu gosto de pegar um pouquinho de suco de uva e declarar, Senhor Deus, eu tenho o sangue do cordeiro nas tuas mãos. Passa em cada porta, em cada janela, declarando, Senhor, quando o diabo passar, ele não vai ver suco de uva, ele vai ver o sangue de Jesus selando minhas portas, minhas janelas, minha casa, né? Toca numa tomada, não precisa tocar em todas, toca na tomada, fala, Senhor Deus, eu consagro toda a rede elétrica da minha casa. Toca em um móvel só, fala, Deus, eu consagro todos os móveis da minha casa. Eu consagro tudo, todos os objetos, tudo que tem aqui, as pessoas que moram aqui, os meus animais, tá? Você pode também derramar o óleo, pode fazer tanto com o óleo, tanto com os dois. Mas o que você... Queridos, não é o óleo em si que faz a coisa acontecer, é a sua fé no nome de Jesus. O óleo é um elemento, é uma representação só, é simbólica, tá? Mas você se consagrou aquele óleo, apartou ele para fins espirituais, você está jogando óleo. Então, aquilo ali está manifestando ainda mais a sua fé sobre aquele local. Fala, Senhor Deus, eu estou lançando aqui, ó, no meu quintal o suco de uva que representa o sangue do Cordeiro. Eu declaro, Pai, que essa terra, onde eu moro, é uma terra consagrada ao Senhor. Amém? Então eu quero que você entenda, não idolatre o óleo, não idolatre o azeite, né? Não idolatre o suco de uva, certo? O que tem poder? É o nome de Jesus, é o sangue de Jesus, é uma voz de comando que crê que Jesus Cristo está, né, exercendo e executando. Então, aí você vai falar, Senhor Deus, fecha todas as brechas, coloca uma muralha de fogo. Aí você dá uma volta em volta da tua casa, nas colunas, né? Na sua casa, a parede da sua casa. Fala, Senhor Deus, eu declaro que sobre essa casa há um manto. Levanta a sua mão para o telhado e fala, Deus, eu acampo um anjo do Senhor com manto de fogo, manto, né? Guardando todo o telhado, todo o revestimento dessa casa. Senhor Jesus, eu acampo muralhas de fogo em volta dessa casa. Eu coloco anjos Gente, eu acampo anjo para tudo que é lugar. Acampo anjo em cada canto. Eu reivindico arcanjos de guerra em cima, porque eu falo, Senhor, aqui é um hub de oração. Todo dia a oração sai de dentro da minha casa. Senhor Deus, protege essa casa, porque dessa casa sai oração.
Eu falei para vocês que a minha oliveira, que é uma bebezinha, tá florescendo, e o meu jardineiro falou que isso é impossível. Ele falou assim, eu trabalho em muitas casas. Gente, aqui no condomínio que eu moro, tem muita gente que tem oliveiras centenárias. E ele falou assim para mim, olha, eu nunca vi oliveiras aqui, pelo menos na região, de muitos anos florescer. E a sua é um bebê, a minha oliveira, bebezinha florescendo. E eu falei, sabe por quê? Essa oliveira tá florescendo? Porque dentro da minha casa existe oração. E aonde tem oração, há uma dimensão do Kairos. E aonde existe um Kairos de Deus, há um aceleramento. Ainda que não seja a estação propícia, o vento adequado, o clima certo, Deus vai fazer você florescer onde tem oração. Porque onde tem oração, existe um Kairos de Deus acelerando o tempo, acelerando áreas da sua vida. Amém? E aí você, depois que ungiu, declarou muralhas, declarou a proteção do sangue de Jesus, fala, Deus, assim como o Senhor guardou a casa dos hebreus, guarda a minha casa de toda maldição, de toda catástrofe, de todo acidente, do laço do passarinheiro. Amém? Então eu quero que você hoje guarde, tá? A sua casa, blinda a sua casa. Você vai fazer hoje esse ato profético, certo? Você vai ungir sua casa, vai fazer exatamente desse jeito. Hoje nós vamos fazer aqui em casa também, tá? Eu vivo ungindo aqui de cada 15 dias. Agora já faz um tempinho que eu não tô ungindo. Faz já mais de mês que eu não unjo. Mas, gente, todo dia tem oração. Todo dia, né, eu lanço decretos. Né? Então, essa casa aqui é do Senhor. Mesmo que você ore, se outras pessoas convivem na sua casa, há aberturas. Então você vai orar, você vai consagrar a sua casa e vai declarar que ela é do Senhor. Feito isso, você vai profetizar na sua casa. Então lembra que tudo é uma construção. Eu destrono, eu selo, eu blindo e aí eu perfumo a casa. É igual quando a gente limpa a casa. A gente tira a sujeira, a gente tira o encardido, a gente coloca as coisas no lugar, certo? A gente coloca tudo no lugar. Aí depois você vai perfumar a casa, passar um bom ar, colocar um cheirinho, pelo menos eu gosto muito. Então, depois que a gente fez tudo isso, a gente vai perfumar a casa com palavras proféticas. Mas, apóstola, eu não sou um profeta de ofício, mas você tem uma voz profética. Você tem mordomia, autonomia, autoridade sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre a tua família. Então, eu vou ensinar para vocês um princípio. Nós temos autoridade sobre tudo aquilo que Deus nos colocou para gerenciar, para cuidar, ainda que a sua casa seja alugada. Você vai falar assim, Senhor, eu quero profetizar prosperidade na minha casa. Quero profetizar a paz que excede todo entendimento. Quero profetizar, Senhor Deus, que nessa casa vai haver harmonia, vai haver salvação. Profetiza a salvação no quarto do seu filho. Profetiza que há um arcanjo de fogo ali, certo? Queridos, é que eu ainda não sou mãe natural, mas eu tenho pena dos meus filhos já, tá? Porque se eu fosse mãe, hoje natural, eu falo assim, Senhor, põe um anjo de fogo aqui. Se o meu filho pensar em desviar, dá o pior pesadelo para ele. Materializa um demônio aqui, Senhor Deus. Abre os olhos dele para que ele veja todo e qualquer tipo de demônio. Senhor Deus, coloca o terror na vida dessa criatura. Senhor Deus, eu quero declarar que o olho dessa criança está aberto. Se o olho desse adolescente está aberto. Se ele pensar em desviar, se ele pensar em cair para o mal, Senhor, abre os olhos dele, Senhor. Deixa ele ver os demônios. Deixa ele ver. E, Senhor Deus, que o anjo do Senhor esteja aqui. Senhor Deus, coloca o terror na vida dessa criatura. Mas que essa criatura, Senhor Deus, não pense em desviar. Pensou em desviar, Senhor Deus, materializa o pior demônio, o mais feio. Só não tira a vida dele, mas coisa que ele venha quase ter um ataque cardíaco. Senhor Deus, em nome de Jesus, dá o pior pesadelo. Senhor Deus, que ele venha ser perseguido nos pesadelos dele. Que ele venha ver os demônios. Eu ia falar desse jeito. Eu sou voz de autoridade na vida do meu filho. Eu ia falar, só não tira a vida dele. Só não tira a vida dela. Mas abre o olho dessa criatura. Por quê? Porque, queridos, nós temos autoridade. Então fala, Deus, eu quero profetizar salvação. Eu quero profetizar o temor do Senhor. Que o meu filho possa ter temor. E você vai começar a profetizar. Você tem que ser estratégico. Amém? Você tem que ser estratégico. Eu não sei porque você não está orando ainda assim pro seu marido. Deus, que o meu esposo possa ver um demônio. Fala, Senhor, talvez o Senhor não abra os meus olhos espirituais ainda. Mas abre do meu esposo. Abre para ele ver os demônios. Abre para ele ver o que está assolando ele, o que está fazendo ele ficar bebendo. Rapaz, eu já tinha orado faz tempo. Eu ia orar no travesseiro. Fala, Deus, quando ele dormir, dá os piores pesadelos. Faz ele ver o mundo espiritual. Faz ele ver o que assola ele. Queridos, é porque seu esposo dorme bem porque você pede proteção. Mas eu ia falar assim, Deus, eu dou permissão para o Senhor mostrar em sonho. Eu falaria por quê? Tem que ter medo. Porque, querido, às vezes pelo medo a pessoa vem. Então, você tem que ser estratégico. Fala, Deus, eu acampo os teus anjos dentro dessa casa. Eu acampo a paz que excede todo entendimento. E eu acampo também o temor do Senhor. Pai, aquele que estiver fazendo coisa errada, que o Senhor venha se mostrar em sonho.
Não, abre os olhos espirituais dessa pessoa. Amém? Certo? Oro dessa maneira. Exatamente. Né? Dessa maneira. Tem que orar dessa maneira. E aí, queridos, você vai orar dentro da tua casa. Estrategicamente. Vai falar, Deus, essa mesa tem discussão. Eu quero declarar que a partir de hoje, essa mesa, o Espírito Santo senta nessa mesa. Espírito Santo, você é um convidado de honra. E você vai sentar aqui todo dia no almoço. Não tem discussão mais nessa casa. Fala, Senhor, tem muito palavrão aqui do meu filho, mas eu quero repreender. Quero repreender. Eu quero acampar um anjo, fecha. Eu quero costurar a boca do meu filho, no nome de Jesus, contra todo palavrão, contra toda blasfêmia, contra toda murmuração. Nós construímos o mundo espiritual com palavras. Então você vai falar, Senhor, no nome de Jesus, eu quero pedir sua proteção, a paz que excede todo entendimento. Senhor, eu quero profetizar móveis novos, quero profetizar provisão. Abre teus armários e fala, Deus, quero profetizar o melhor alimento. Queridos, você só não está vivendo coisa com Deus que você não profetiza. Você tem preguiça? Tem gente que é tão preguiçosa que tem preguiça de fazer uma oração dessa, mas você não sabe o impacto que essa oração tem. Você não sabe o impacto. Gente, vocês vão orar hoje, vocês vão sentir os demônios se resbalando, saindo, correndo. É uns arrepios ruins. Por quê? É porque eles estavam em esconderijos. Você estava orando, sua casa é abençoada. Mas tem lugar que ele está escondido e ele só vai sair se você falar que ele está ali. Se você falar, eu já te vi, vai saindo. Amém? Então, depois que você destronou, selou com óleo, selou com o sangue do cordeiro, declarou muralha de fogo, a gente profetiza. Fala, Deus, eu quero orar aqui no quarto dessa criança. Quero orar no quarto desse adolescente. Quero orar aqui no quarto dessa pessoa. Fala, Senhor, eu quero acampar um anjo do Senhor. Quero acampar o temor do Senhor. Espírito Santo, martela a cabeça, o juízo dessa pessoa. É assim que a gente ora. Fala, Jesus, eu sou sua serva, essa casa é tua. Eu quebro as muralhas de resistência. Querido, se você precisar, faz isso todo dia. Você não tem noção do impacto. Nós estamos 50 dias no tribunal de Deus. Olha, eu falo pra você, eu venço guerras no ato profético. A gente vence guerras em atos proféticos, tá? Vence guerras em atos proféticos. Eu seria mais profética ainda. Eu faria cartas agradecendo a Deus pela conversão do meu filho que ainda não se converteu. Eu falo, Deus, eu quero te agradecer porque esse menino tá pregando. Olha só, Senhor Deus, esse menino nas praças, convertendo todo mundo do colégio dele, falando. Eu agradeceria o Senhor como se já tivesse acontecido. E fala assim, escuta aqui, Satanás. Olha o tamanho da minha fé. Eu já estou agradecendo a Deus por algo que ainda não aconteceu no mundo natural, mas eu já vi. E eu já escrevi o que eu vi. E eu quero que você saiba que isso aqui é um decreto de vida contra todos os seus decretos de morte, através do sangue do Cordeiro. Você tem que ser violento, querido. Você tem que ser... Eu quero que você estude sobre guerra, sobre estratégia, sobre... A gente para... Isso é batalha espiritual. Isso é aula de batalha espiritual. Amém? Certo? Meu filho assistindo esses... Gente, olha, pai e mãe, você tem autoridade sobre a sua casa. Se você permite seu filho ver coisas, você está penteando o cabelo dos demônios que estão dentro do seu filho. Você está alisando os demônios. Então você vai falar, olha, na minha casa você não faz isso. Na minha casa você não tem essa autonomia. Agora eu sei que quando a gente está sobre isso com o esposo, né? Por exemplo, tem mulheres que falam assim, apóstolo, mas meu esposo bebe. Não fala nada pra ele, não. Não tira a bebida dele da geladeira, não. Faça isso, não. Seja a mulher sábia de provérbios. Vai lá nas bebidas e fala, Deus, eu bloqueio todo o demônio da atuação dele, porque o demônio, ele vai querer usar esse veículo. Lembra da porta, da chave do lado de fora? É a bebida dentro da tua casa. Aí o demônio, ele precisa. Então você vai falar assim, Senhor, eu bloqueio essas bebidas. Eu declaro o sangue de Jesus sobre elas. E eu declaro que se o meu esposo beber dentro de casa, nenhum demônio consegue manipular ele. Nenhum demônio vai conseguir manipular ele para beber. Ele não bebe mais dentro da sua casa. As bebidas vão fazer aniversário, ele não bebe, ele não consegue beber dentro, ele não vai ter paz para beber dentro. Lança decreto, fala, Senhor, eu declaro que toda vez que o meu esposo vier para essa geladeira para pegar uma bebida, uma cerveja, sei lá, há um anjo aqui com a espada de fogo na mão. Que vai impedir ele. Porque nem... E outra, lança um decreto em volta da sua casa. Toda pessoa que entrar na minha casa, o demônio tem que ficar pro lado de fora. Escuta bem aqui, Satanás. Pode ser meu esposo, meu filho, minha esposa. Toda pessoa que visitar minha casa. Há um cerco de fogo. O demônio tem que respeitar. E eu vou falar isso pra vocês com toda a propriedade. Já vivi esse tipo de experiência. De alguém que era da Umbanda. Fala assim, pastora, eu queria saber, olha, tem a fulana aqui. Isso aconteceu na casa do profeta Gustavo. A mãe dele, né, ungia a casa. E aí... a sobrinha
estava chegando ali, estava depressiva, tinha um demônio em cima da coluna dela assim. E aí esse ex-umbandista que tava, né, eu tava ganhando ele para Jesus, ele já estava convertido, a gente estava discipulando ele falou assim: pastor, eu quero saber algo. Quando aquela fulana estava entrando aqui na casa da Beth, o demônio pulou para fora e ele não conseguiu entrar. Por que que ele pulou e deu um salto para trás e só ela entrou? Eu falei: porque a casa da Beth é ungida. E aonde tem uma casa ungida, os demônios não podem entrar. Certo? Então, aonde você decreta a oração, os demônios não entram. Mas você vai ter que fazer isso periodicamente. Por quê? Pessoas que vivem, que não estão debaixo do mesmo jugo, têm uma tendência a abrir a legalidade de novo e a convidar o demônio para entrar. Mas o demônio não entra assim, numa facilidade. A pessoa fala um palavrão, ele entra. Então, você vai, se tem oração, você vai fechando as brechas e você vai declarando que não aceita. Amém? Você vai ver que se você fazer isso, pessoas pesadas, difíceis, já não conseguem vir na sua casa. Gente, a gente tem poder no nome de Jesus. Eu lanço um decreto. Mas hoje, gente, eu estou falando, ensinando isso para vocês, para pedir para vocês ungir. Unge a casa de vocês. Unge o apartamento. Unge. Fala: Senhor Deus, nos livra da morte, nos livra do laço do passarinheiro. Pede proteção para o Senhor Jesus. Pede, fala assim: eu quero determinar o sangue do cordeiro sobre a minha casa. Se o seu esposo não acredita nisso, só pega um pouquinho de óleo assim na sua mão, põe a mão na cabeça dele e fala: meu esposo, eu te abençoo. Eu te selo com o sangue de Jesus. Se ele não gosta disso, quando ele estiver dormindo, bota a mão na cabeça dele. Ou vai lá, abraça ele meio despercebido e joga o óleo e fala: Deus, na hora que eu tocar nele, eu tô selando ele com o sangue de Jesus. Acabou. A gente tem que ser um crente 007, tá? Vai ungir na comida, pega um azeite desse, né, que você... Sabe quando eu falo: gente, pega o azeite, né? Pega o azeite, mas você não vai usar ele para cozinhar. Você vai, o dia que você estiver fazendo uma comida, joga um pouquinho e fala: Senhor Deus, hoje eu quero declarar, Senhor Deus, que a tua glória vai quebrar toda a resistência de dentro do meu povo que vai almoçar, que vai comer. Senhor Deus, que você joga um pouquinho daquele azeite, porque aquele azeite também ele é comestível, certo? Que azeite, a gente já falando de azeite de oliva. Não estou falando para você usar ele para fazer comida, mas você vai jogar um pouquinho ali na comida e vai falar: Senhor, essa comida está consagrada. Eu sei que tem mulherada aqui que faz. Mas faz, Senhor, quando o meu povo aqui de casa, que está tudo desalinhado, comer, eu declaro que as resistências, as muralhas, a iniquidade, a cegueira vai cair. Você lança o decreto. Primeiro você vai lá na oração, você lança o decreto, pega o azeite na mão e fala: Deus, hoje eu vou botar um pouquinho desse óleo. Quando eu botar, Senhor Deus, eu já quero decretar aqui agora. Porque eu não, talvez vai ter gente ali do lado. Mas eu quero decretar que toda a barreira da iniquidade, toda a barreira, toda a fortaleza, tudo que tem impedido o meu povo de vir para a tua presença, vai começar a cair por terra em nome de Jesus. É assim que a gente conquista território. É assim que a gente ganha território. É assim que a gente faz. Lança decreto. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Gente, o poder é no nome do santo de Jesus. Tá com dificuldade, seu marido tá perturbando você. Levanta. Então, gente, hoje eu estou falando isso sobre o que eu vi na oração da madrugada. Tá? Eu vi um espírito de morte dentro, sobre a nação brasileira, como se ele estivesse sobrevoando ainda. E eu pedi reforço para Deus, eu falei: Deus, nós repreendemos, nós rejeitamos, pedi para vocês levantar. Eu quero que vocês hoje, deixa a oração ligada, fala: Deus, cobre minha nação, cobre o meu estado, cobre a minha cidade, o meu bairro, cobre a minha casa. Senhor Deus, eu quero declarar que há anjos aqui que vão cuidar da minha casa, e eu quero que você ore sobre isso. Ora pelos teus, faz atos proféticos. Talvez você está desde dos 90 dias comigo, não tem lá um potinho com óleo? Bota lá o nome das pessoas que você fala: Deus, quero orar por essas pessoas, quero clamar pelo resgate dessas pessoas. Amém? Nós precisamos ser intencionais, tá? Olha, eu vou fazer 7 dias de consagração dentro da matriz antes da abertura. E dentro desses 7 dias, eu vou fazer toma de território. Então, como que eu vou fazer toma de território? Vou imprimir o mapa da cidade, o mapa do estado de São Paulo. Vou apresentar para o Senhor as cidades mais próximas de mim, certo? Vou fazer toma de território dessas cidades. Vou fazer toma de território, bairro, certo? Então, a gente precisa vigiar e se posicionar, porque, gente, se você falar para mim que ato profético gente, olha só, as muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó, sabe por que as muralhas de Jericó caíram? Porque durante 7 dias, eles davam 7 voltas. Todo dia eles davam 7 voltas, todos os dias, durante 7 dias. E no 7º dia, na última volta, eles tinham que tocar, tá? Eles tinham que tocar o chofar. Se você tem chofar,
Ou se não, toca, bota o chofar para tocar aí hoje. Fala, Deus, eu declaro que toda muralha da apostasia, toda muralha da iniquidade dentro da minha família está caindo por terra. Gente, atos proféticos, faça. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu, Mateus 18. Você vai sentir um mundo espiritual como nunca antes. Eu só quero que vocês aprendam. E é só dessa forma que nós geramos autoridade. É só falando, é só decretando, é só destronando, é só mandando sair. Amém? E eu quero que você fale assim, diabo, corre pro abismo agora. Dentro dessa casa você não fica. E escuta bem aqui, você não passa na rua da minha casa. E não assola os meus vizinhos também. Porque eu peço que Deus os livre de todo mal. E queridos, eu quero que você tenha esse perfil de autoridade. Você sabe por que você acha que você não tem autoridade? Você não pratica. Você é um cordeiro. Jesus, em nome do Senhor Jesus, entona a tua voz. Gente, nós não expulsamos demônio. Nós não fazemos uma oração de guerra com a voz de seda, com a voz de um cordeiro. Eu sei que quando a gente está quebrantado, a gente tem outro nível de oração. Mas quando nós estamos na guerra, eu chamo o sangue de Jesus. Eu chamo os anjos de Deus. Todo demônio agora bate em retirada. Vai saindo agora um por um. Em nome de Jesus. Eu gosto de falar a palavra. Escuta bem aqui, diabo. Primeiro eu gosto de atormentar ele. Eu falo assim, todo demônio aqui agora. Todo demônio que está nesse local. Não vai sair daqui agora. Vai escutar o que eu tenho para dizer. Depois vocês vão sair. E não é para tampar o ouvido. Porque a palavra de Deus atormenta eles. Escuta bem aqui, diabo. A palavra de Deus diz em Lucas 10:19. Eis que vos dei autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo poder do inimigo e nada, absolutamente nada, nos causará dano. A Bíblia também vai dizer, em Marcos lá 16, que esses sinais acompanharão aqueles que creem. Quem crê? Eu creio, Satanás. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então, esses sinais acompanham aquele que crê. Esses sinais me acompanham. Eu vou expulsar demônio. Vou comer coisa mortífera e não vou morrer. E no nome de Jesus, vou ministrar cura e pessoas serão... Você começa a declarar a palavra. Aí você fala assim, escuta bem aqui, Satanás. Nenhuma arma forjada vai prosperar contra a minha vida, contra a minha casa. Se por um caminho você entrou por 7, você vai ter que bater em retirada. Então primeiro você oprime o diabo, faz ele escutar que você sabe quem é, sabe que tem autoridade. E aí depois você vai falar assim, agora você vai sair. Então primeiro eu gosto de falar a palavra de Deus. Eu gosto de falar assim, você não sabe quem eu sou. Eu sou um vaso de barro, mas eu carrego um tesouro de ouro que é o Espírito Santo. Eu sou selada pelo sangue do Cordeiro. Eu sou filha, imagem e semelhança do Criador. E você agora, Satanás, tem que me obedecer. Porque eu estou falando no nome de Jesus, o Nazareno. Aquele que desceu no coração da terra durante 3 dias após a sua morte. Ele é conhecido como ressurreição e vida. Ele tem na mão uma espada de 2 gumes. Ele é aquele pelo qual tem cabelos mais brancos que a neve. Olhos de fogo. Pés polidos como de bronze, e você não aguenta com ele, porque ele é o nome acima de todo nome. Ele tem o sangue acima de todo sangue. E não há amarração, não há altar que possa se sustentar através do nome de Jesus. Então, gente, quando você começa a declarar quem é Jesus, o diabo grita, você vai escutar as correntes quebrando. Você escuta literalmente as correntes quebrando. Eu gosto muito, antes de fazer, exaltar Jesus. Eu quero exaltar o Cordeiro Santo que morreu e ressuscitou, está à destra do Pai glorificado. E por causa dele, ele enviou o seu Espírito para que todo aquele que nele crê seja redimido, lavado. Nós temos acesso direto à glória de Deus por intermédio do Filho que se chama Jesus Cristo Nazareno. Ele é o verbo, ele é o alfa e ômega, ele é o princípio e o fim, ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que vai vir, vai retornar pela sua igreja, e eu sou a igreja. Começa a declarar coisa, começa a colocar pressão na cabeça do diabo. O diabo odeia quem conhece e quem entende o nome de Jesus. Porque ao falar, gente, deixa eu falar pra vocês, quando você fala quem é Jesus, você manifesta a glória de Jesus. Todas as vezes que nós falarmos de libertação, está atrelado ao sangue de Jesus, está atrelado à pessoa de Jesus. Então, nós precisamos ter esse impacto de intimidade com o Senhor Jesus. Então, quando nós vamos falar do avivamento, nós vamos falar da manifestação do Espírito Santo. Nós vamos falar do poder do Espírito Santo, avivamento, né, unção, dons, certo? Glória de Deus, nós vamos falar de Deus, nós vamos falar do Pai, do Yahvé, o grande eu sou. Então, eu vejo que quando nós falamos de Jesus, as muralhas começam a cair, porque há poder no nome poderoso de Jesus, amém? A gente vai ver os filhos de Seva tentar expulsar o demônio
E aí o demônio vai falar assim, eu conheço, né? Eu sei quem é Paulo, conheço Jesus, mas e vocês, quem são? Ou seja, você precisa ter conhecimento, ter intimidade com Jesus. Não adianta falar o nome de Jesus sem ter intimidade com Ele. E vocês têm intimidade com Jesus, vocês oram, vocês têm uma vida de jejum, tá? Então, vocês precisam hoje declarar, levante decretos sobre a tua casa, levante decretos de vida sobre esse ambiente e fala, Senhor, a minha casa está selada pelo sangue poderoso de Jesus. A minha casa está selada pelo Cordeiro de Deus. A minha casa está selada, está guardada. Se você ora em línguas, ora em línguas. Amém? Ora em línguas. Queridos, eu não sei o que está por acontecer ou qual que é o projeto de Satanás, mas eu vi o anjo da morte sobre o Brasil e eu quero que você ore, repreenda e declare que você crê que o sangue de Jesus o livra. Vem para a madrugada, as próximas 2, 3 madrugadas eu vou estar orando dentro dessa pauta. Hoje já pedi para minha equipe orar dentro dessa pauta o dia todo, né? Então, eu quero que você ore, que você clame, que você peça, certo? Eu creio que um grande estrondo do Senhor está, né, vindo sobre a terra. E eu sei que o Senhor livra aqueles que temem. Amém? Glória a Deus. Então, é isso. Se você, né, talvez não sabe consagrar seu óleo, o seu suco de uva, é só falar, eu consagro esse óleo em nome de Jesus para fins espirituais. Acabou. É isso, gente. Qualquer pessoa pode fazer. Vocês não precisam de mim, vocês não precisam de um pastor. Qualquer pessoa que carrega autoridade em nome de Jesus e faz uma oração declarando, tá consagrado, gente. Vamos parar de querer monopolizar e falar que é só o fulano, o ciclano. Não. Qualquer pessoa pode consagrar um óleo. Que óleo que é? Um azeite de oliva, tá? Que suco é? Um suco de uva. Você vai consagrar como o sangue do Cordeiro em nome de Jesus. Tá consagrado. Acabou. Você vai fazer com fé. Amém? É isso, tá? Sem esse negócio que um consegue e o outro não. Todos vocês conseguem. Vocês acreditam que Jesus é o seu único e suficiente Salvador? Você vai orar com fé e já era. Já deu certo. Amém? Um beijo no seu coração. Um dia abençoado. Um dia poderoso. Unge a casa de vocês. Se posicione. Mantenha a oração ligada, tá? Beijo, beijo, beijo. Amo vocês.